Você já parou para pensar na forma com que a educação, sendo a nossa principal forma de disseminação do conhecimento e de informação, perpetua a desigualdade? A educação é a invenção humana para transmitir o humano, sendo a sala de aula apenas um mecanismo para que isso ocorra. Tal transmissão inclui a sensibilização cultural e de comportamento. O modelo tradicional, que predomina nos dias de hoje, é um modelo industrial, tendo como foco principal a formação acadêmica do aluno. Ele não absorve a essência da educação, a sensibilização cultural e de comportamento. O professor desempenha uma influência ordenada e hierarquizada sobre o sujeito que recebe conhecimento. O educador e a instituição escolar valorizam diferentemente o conhecimento prévio dos alunos que ingressam nas escolas, o chamado capital cultural, de modo que mesmo oportunidades iguais de educação não são suficientes para reduzir a pobreza. Eu como trabalho na educação, para mim o papel da educação na análise crítica do mundo é central. O conhecimento e a educação, portanto, ela é central na construção de uma sociedade democrática, né? Porque você convive com a diferença, você aprende o contraditório, você diverge. Então, eu acho que o senso crítico, ele caminha, é intrínseco ao conhecimento e ao processo de ensino-aprendizado, né? Há várias possibilidades de pensar a função social da educação. A primeira e básica é a ideia de cidadania, a ideia de formar um sujeito para viver em sociedade. Então, prepará-lo para viver em sociedade. Então, viver a ideia de direitos, a ideia de tolerância, a ideia de conviver com os outros. Então, basicamente, a educação serve para isso, essa é a função dela. Conteúdos escolares, né? A escolha dos conteúdos e a forma de abordagem desses conteúdos, elas são fundamentais para os alunos construírem conhecimento, para os alunos construírem um pensamento crítico. Os conteúdos escolares precisam contribuir para os alunos entenderem o mundo que eles estão vivendo, para entender a cidade que eles estão vivendo, para eles entenderem as relações entre os países, a relação de exploração entre os grupos sociais. Mas o que é o capital cultural? Ele pode ser descrito como surgido de 3 tipos de capital. Capital social, que é o equivalente aos contados e benefícios que o sujeito possui devido à sua família, dentro da sociedade de classe. O capital simbólico, os prestígios que já vêm com a família. E o capital econômico, o poder aquisitivo que vem de família e proporciona outros alcances em termos de bagagem. Esses 3 dão origem ao capital cultural. Todos os gostos e preferências do sujeito, perspectivas de futuro e expectativas de desempenho. Primeiro, sistemas públicos de educação é sempre muito difícil você ter como espelho. Muito fala-se no Brasil, isso é uma tendência, eu acho, é sempre olhar o de fora como modelo. Então, a experiência boa de educação é da China, é da Coreia, da Finlândia. Então tem uns certos modismos, né, nesses sistemas de educação pública que muitas vezes não é condizente. Primeiro, com o processo histórico do Brasil, economicamente, e como característica do nosso povo, né? Fica muito difícil a gente imaginar que um modelo da Finlândia, que, sei lá, durante 8 meses as pessoas vivem a 20 graus abaixo do zero, a gente poder importar um modelo dessa educação. É difícil. Agora, se eu tenho uma escola básica marcada por uma profunda desigualdade e na hora da seleção, em grande parte, para o ensino superior, ela se dá ao mesmo pé com igualdade, eu estou gerando uma distorção violenta. Eu estou oferecendo na ponta final o mesmo exame, a mesma prova, a mesma competência de alunos que vieram de origem em condições profundamente desiguais. Então isso é muito complicado. Isso aí, essa entrada fica muito desigual. Por isso que é preciso pensar mecanismos para mexer atrás e nesse processo de entrada. Como então ele relaciona-se com a escola? Todas as suas matizes parecem vir da família, então seria ela o local em que são geradas as diferenças intelectuais de classe. Agora, segundo Bourdieu, isso ocorre nas escolas. A hierarquização em função da classe tem sua importância à medida em que aqueles cujo capital cultural corresponde ao ensinado e valorizado nas escolas possuem expectativas maiores para o futuro. Isso, além de afetar o desempenho dos educandos, também trata de reenquadrar constantemente os indivíduos em suas classes ao longo da vida escolar. Não bastando a reprodução dos privilégios de classe providenciados pela escola,
a instituição também faz isso de forma velada, que aparenta neutralidade. A hierarquização também acaba relacionando a hierarquia de classes com a hierarquia de mérito. Assim, legitima a ordem social. Engana-se quem pensa que a hierarquização ocorre no início do trajeto escolar. Bourdieu diz que a escola dá um valor cada vez mais elevado à cultura livre, à medida em que os níveis de mais altos de escolaridade são atingidos. Hoje se discute no Brasil a base nacional comum. No entanto, essa base nacional comum é uma demanda do mercado, principalmente. É uma ideia de você homogeneizar, criar um padrão, porque aí você vai ter exames nacionais que são importantes, provas nacionais são importantes, só que ao mesmo tempo você cria um padrão que ajuda a manutenção da diferença de capital cultural mesmo. Para que, numa sociedade de classes, a educação não reproduzisse a desigualdade oferecida por uma sociedade de classe. Ao contrário, ela oferecesse a chance de diálogo e a chance de que todos os setores da sociedade pudessem conviver, pudessem um compreender o papel do outro e, inclusive, diminuir ao máximo possível essa desigualdade. Tem uma série de coisas que são feitas em termos de políticas estaduais, políticas no estado de São Paulo, que não contribuem para esse ensino de escola pública ser de excelência. Temos muitas universidades públicas de excelência no nosso país. E acho que a gente precisa se perguntar por que o ensino público, por exemplo, do estado de São Paulo não pode ser de qualidade. Por que a gente não pode aprender com algumas iniciativas municipais, por exemplo, de ensino público que tem melhor qualidade? Não acho que é utópico ter um ensino público de qualidade em toda a sua extensão, pelo contrário. Eu acredito que é possível e que a gente tem que defender isso. Então, eu acho que assim, precisa se fazer um processo que é longo e é um processo que exige investimento e pensamento a médio e longo prazo. O que vai romper a hierarquia de classes não é exatamente a educação, né? A educação pode fazer pensar sobre a hierarquia de classes, mas ela não vai romper com isso. O que rompe é a própria sociedade, se um dia desejar, se um dia conseguir. Então não é ela que vai fazer isso. Agora é um lugar para pensar isso, é para pensar a hierarquia de classe, é um lugar privilegiado para pensar sem qualquer dúvida, né? O Brasil, assim como qualquer país, possui características peculiares que não devem ser ignoradas. Ex-colônias de exploração, com população negra e pobre, descendente de escravos, uma democracia jovem e frágil e uma escolarização baixa e de má qualidade. Qualquer discussão de reforma educacional passa pela desigualdade, pelo racismo, pelo patriarcalismo e pelo conflito de classes. Tudo isso deve ser englobado ao pensar-se também o capital cultural como empecilho à redução da desigualdade. Enquanto a educação serve de ponto de partida para a maioria das discussões, das drogas ao aborto, do sistema penitenciário, da tributação, da mídia ao sistema eleitoral, não se deve cair na armadilha que pode ser o atendimento igual a toda a população. Deve-se considerar todos os fatores citados na tentativa de alcançar um jovem de periferia, um jovem de classe alta ou um jovem de cidade pequena. Educar uma população heterogênea como a brasileira requer investimento, tanto de verba quanto de intelecto.